Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Intelbras, a empresa que teve IPO recente. Esse período aí entre resultados, né? Geralmente eu costumo falar de umas empresas bem diferentes, ou de IPO recente, ou que ainda não fiz vídeo no canal, ou de alguma novidade, igual foi aquele vídeo da Energias do Brasil semana passada. E o fato que é melhor você sempre ver. Fazer análise com as informações mais recentes. Então, como meio que já passou a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, então as empresas tradicionais a gente espera sair a do segundo. Mas vamos vendo essas novas empresas aí aos poucos. Essa aqui, especialmente, muita gente interessada nela na Intelbras. Bom, o negócio dela, acho que eu conheço vários produtos, né? Ela tem 3 principais segmentos. Um é de produtos de segurança, então são câmeras, circuitos de TV, principalmente. Outros de comunicação, então tem rede, automação residencial, enfim. E de energia. Esse é o que eu achei mais interessante, vou falando aqui ao longo da apresentação, de instalação de energia solar distribuída, tá? Bom, começando, já começa difícil analisar o resultado dela, porque deixa eu abrir aqui o Fundamentei, acho que a gente consegue ver de uma forma mais visual que eu estou tentando dizer. O que acontece? Nós temos trimestrais aqui desde 2020, né? Ela fez IPO no primeiro trimestre de 2021. Então você vê um resultado negativo, enfim, tem que ver lá o porquê e tal. Mas você vê muita variação de resultado, ou seja, é difícil saber o que é a realidade da empresa. Geralmente no release, nós estamos no primeiro trimestre de 2021, a empresa vai comparar o resultado com o primeiro trimestre do ano passado, de 2020, e com o trimestre imediatamente anterior, o quarto de 2020. Como ela é uma empresa nova, a gente não tem um histórico para saber o que é normal para ela. Isso aqui teve impacto da pandemia, isso aqui teve não recorrente, a gente já vê, não foi tão alto com certeza. Mas se você olhar o release dela, comparando com o primeiro trimestre de 2020, vai estar tudo crescendo um monte, que foi aquele negativo, claro. E em relação ao quarto trimestre, que é o imediatamente anterior, piorando um pouquinho. Então é difícil a gente saber qual é o patamar da empresa, né? Ela tá melhorando ou tá piorando? Então é uma empresa que já começa muito complicado de analisar. É claro, né? Dá para analisar ainda, mas o patamar, saber o que está crescendo, o que está melhorando, é um pouco difícil, tá? Enfim, indicadores, né? Aquilo que eu falei. Aqui acho que dá para ver mais fácil. Você vê o lucro, teve não recorrente, mas mesmo o EBITDA, né? Uma queda. Eu não lembro se o não recorrente foi PIS/COFINS, acho que entra no EBITDA, né? Mas enfim, em relação ao quarto trimestre, foi um resultado fraco, mas em relação ao primeiro do ano passado, um resultado muito bom. É difícil dizer, né? Se está melhorando, piorando, qual que é o patamar de comparação da empresa, o quanto ela é sazonal, o quanto o resultado do quarto trimestre é sazonal ou não. Então, assim, a gente ainda não tem parâmetro para analisar. Ela teve uma mudança contábil na questão lá de crédito financeiro, que ela comentou que piora um pouco a receita, mas entra depois lá no bottom line. O que a gente vê é que é uma empresa de margem bruta ali uns 30%, é normal, assim, para o produto que ela produz, né? Não vai conseguir ter uma margem tão mais alta que isso. Ela comenta de ser um segmento bem competitivo. Então, já se preparar para uma empresa de margens mais baixas, né? Margens mais apertadas. Em relação ao EBITDA, aqui a gente vê um não recorrente do PIS/COFINS. Sim, com certeza estava naquele EBITDA do ano passado, do quarto trimestre do ano passado aqui, né? A decisão judicial lá da exclusão do PIS/COFINS lá sobre o cálculo do imposto. Então, o EBITDA ajustado do quarto trimestre, ainda assim teria vindo um pouquinho abaixo, o primeiro de 21. Não necessariamente ruim, mas a gente precisa saber se para ela 100 milhões de EBITDA tá bom, porque era 60, ou tá meio fraco porque já chegou a ter mais, né? Esse é o ponto, inclusive a margem fica bizarra assim, né? Comparando. Parece que vai ser uma margem EBITDA nessa casa, de uns 15, que é uma margem baixa, mas enfim, para esse tipo de segmento, você comparar, por exemplo, com uma WEG, né? Não que ela tenha a ver com a WEG, é bem diferente, né? Mas que também vende produtos, tem bastante custo, matéria-prima e tal, né? É por aí, margem apertada, mas é por aí. Ok, que mais? Evolução de EBITDA de forma indireta, né? Uma representação bem tosca isso aqui, para ser sincero. O lucro líquido, aqui a gente vai ver mais um impacto que complica a análise do resultado dela, que
é o cambial. Então, segundo esse release de agora, a empresa antes reconhecia a variação cambial nos passivos full no balanço. Então, o dólar disparava, vinha um resultado negativo, o dólar caía, vinha um resultado positivo. E a partir deste trimestre, ou enfim, recentemente, eles começaram a fazer um hedge cambial para minimizar. Então, é mais um impacto que, assim, analisar lucro líquido não tem como analisar com aqueles lucros líquidos do passado, porque eles claramente têm um impacto cambial. Então, talvez seja uma explicação para ter vindo prejuízo no primeiro trimestre, né? Já que o resultado financeiro bem negativo. Mas ainda assim, né, não é só isso que impacta. Você vê mesmo a receita, né, bem flutuante. A gente não sabe o quanto a pandemia impactou aqui, então difícil dizer ainda. Que mais? Esse ROIC aí, com certeza não faz sentido nenhum comparar, porque a gente teve o IPO no primeiro trimestre, então entrou um dinheiro grande no caixa. Claro que pioram os números, né? Você tem dinheiro em caixa, você não está tendo retorno dele. E mais? Segmento de negócio. O que dá para a gente ver alguma coisa interessante? A gente vê que o que tem crescido, assim, comunicação tem crescido também, mas o de energia, né, de energia solar distribuída, tem crescendo 2%, e é um dos segmentos que mais me interessa, para falar a verdade. Quem viu o vídeo da semana passada da Engie, né, viu que o quanto a empresa está enxergando que o futuro, talvez, da geração no Brasil de energia seja distribuída. Bem interessante esse insight, eu não tinha visto ele ainda de uma forma concreta. E a Intelbras já está lá, ela tem uma capilaridade de atuação para instalar esse tipo de energia à medida que for barateando, que for tornando mais interessante, que a comparação com a energia tradicional regulada for dando diferença, né? Pode ser um segmento de bastante crescimento futuro, esse verdinho, né, que está em 13%. O principal negócio dela é o de segurança, né, das câmeras de segurança, CCTV. Mas, né, tem um menorzinho aqui que, para mim, pelo menos, é bem interessante e promissor. Enfim, então segurança, crescimento, é aquela mesma história. Em relação ao primeiro trimestre, tudo cresceu muito, muito lindo. Em relação ao quarto, tudo caiu, né? A gente não sabe exatamente. Comunicação tá isso. Um ponto de atenção é a questão dos chips, a escassez global de chips no mercado para esse tipo de produto, tem que prestar atenção. E energia é o que mais me interessa, tanto que olha só que legal, né? Em relação ao quarto trimestre, foi praticamente a única coisa que veio crescendo forte. Em relação ao trimestre anterior, foi esse segmento aqui de energia, né, que é basicamente energia solar nas residências, né, e veio ainda crescendo bem em relação ao quarto trimestre. E por isso que eu comento que esse é um que eu acho bem interessante. Em relação à dívida, não tem muito o que falar. A empresa já tinha caixa líquida, eu acho, antes do IPO, mas entrou mais uma grana do IPO aqui, ó, 700 e poucos milhões, então tem bastante dinheiro em caixa. Resta saber também no que ela vai investir, né, qual vai ser esse retorno de investimento, que também ainda não é muito claro. A gente vê um gráfico meio histórico aí de CAPEX, não são valores, a maior parte inorgânico, né, expansão. CAPEX de manutenção dela é baixo, isso é um ponto positivo. Enfim, tem que ver como ela vai utilizar esse dinheiro, né, para avaliar esse retorno. Em termos de perspectivas, continuamos investindo, a questão dos chipsets, automação residencial vai bem, energia solar vai bem, que a gente já viu, continuamos otimistas. Então, assim, para ser sincero, não é uma empresa que eu achei interessante, que vale a pena analisar e investir hoje, né? Falta muita informação. Tudo bem, se fuçar aí atrás, você consegue nos outros demonstrativos e tal, no prospecto da IPO. Mas, para mim, assim, a regra é não participar de IPO, tá? É uma regra bem clara, que a maior parte das empresas, muitas empresas não são interessantes, outras, né, são super avaliadas, pessoal feita noiva, outras você não consegue ver, né, de fato como é a empresa ainda, muito poucas informações, né, algumas pouquíssimas se destacam assim, são as exceções que confirmam a regra. A Intelbras não é uma exceção que confirma a regra para mim, ela entra nessa categoria das que é difícil analisar, é difícil ver qual é o patamar atual de resultado dela, o quanto ela tem potencial de crescer, é tudo abstrato, não adianta você falar, mas energia solar está crescendo. Tá, mas está crescendo quanto? Ela está entregando? Não tem como ver ainda. Então, acho que é uma empresa claramente para deixar para depois, analisar, deixar ela lá no cantinho. Daqui a um ano a gente volta a ver como é que foi 2021, já um pouco menos sem pandemia, vendo o que eles fizeram com esse caixa. Hoje não vejo motivo, né, para investir nela, assim, uau, o que você está perdendo deixando de investir na Intelbras? Não vejo nada. Ela não parece ser daquelas empresas super caras, né? O market cap dela está em 9 bi. Se o lucro dela girar em torno desses 400 ao anual, tá
bom, né? Então, não tá tão barata, mas ok. Bem que aqui tem não recorrente, né, de 2020. É difícil fazer uma análise melhor. Tem pontos interessantes, que essa energia solar, a questão de ter dinheiro em caixa, e tem pontos duvidosos, né? O quanto ela vai crescer, o quanto não vai. Vê que a geração de caixa dela nunca acompanhou muito o resultado, tem que olhar mais com calma isso. Enfim, claramente para mim uma empresa que não dá para investir hoje, né? É forçar a barra, querer investir hoje, você não tá perdendo nada assim, deixando de investir em Intelbras. Daqui a um ano a gente volta e olha. Mas a princípio, né, não parece ter nada de muito diferencial. Não sei que ela continue crescendo, expandindo. Por enquanto, nada muito interessante. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse sobre a Intelbras, empresa de IPO recente na Bolsa. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!